Japão vem superando o Brasil com larga vantagem nas Olimpíadas. Desculpa porque é no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Bom, pessoal, quem está assistindo aí as Olimpíadas, né, tá vendo que o Japão vem levando o melhor contra o Brasil, tanto no quadro de medalhas quanto nos duelos diretos, né? Então aqui está a imagem da Rafaela Silva perdendo o bronze para Haruka Funakubo. E são várias situações, né, pessoal? O futebol feminino, o Japão ganhou, o skate, a Raíssa Leal perdeu para duas japonesas, igual já tinha perdido em Tóquio. Então você tem várias circunstâncias em que o Japão vem se mostrando carrasco. Agora, o Medina deu um pau no japonês, né? Quando não rouba, já sabe. Mas enfim, bom, até 30 de julho o Japão era o primeiro, já foi passado aí pela China, coisa e tal. Mas o que está acontecendo, né? Em 21, a Olimpíada foi em Tóquio e o Japão terminou em terceiro lugar, o que é muito impressionante para o tamanho do país. E visto que os Estados Unidos e a China têm muito mais força nas Olimpíadas, tanto economicamente e tamanho de população. Então você vê que não é uma coisa só da Olimpíada de Tóquio. Você tem um preparo muito mais antigo. Então o que fala aqui é que é um preparo que começou desde 1964, quando se criou uma cultura esportiva. Então você tem uma melhoria desde 2015 também da melhoria da capacidade esportiva, segundo o Ministério. Né? E lá você tem uma cultura diferente de esporte, de uma cultura até militar antiga, né, da época samurai, e você tem um foco em execução perfeita, né? No, então, assim, se o Japão entra em alguma coisa é para ganhar. E aqui, por exemplo, o beisebol é muito popular no Japão, chegou no século XX. Então você vê que tem muita influência ocidental nesse sucesso japonês. Muitos esportes tradicionais do Japão, alguns deles estão nas Olimpíadas, como o judô, por exemplo, ou jiu-jitsu, que virou judô, etc. Mas a verdade é que o Japão não está forte só nisso, né? Você vê o Japão muito forte no skate, no esporte ocidental. Eles têm. Vamos ver aqui o papel das grandes empresas, né? Olha que coisa interessante. Né? Então você teve a história da guerra, que tomou bomba nuclear e tudo mais. E ficou muito complicado. Porém, o Japão usou esse momento complicado para se recuperar. Então você teve um milagre econômico com o apoio dos americanos. Né? Um pouco de culpa ali no processo e resolveram ajudar. Então, após a Segunda Guerra Mundial, você teve graduados participando dos esportes, ou seja, uma cultura que é um mix de americano, né? Você tem a pessoa estudando na faculdade e lutando também, praticando esportes. Então você tem várias questões. Então as empresas grandes, elas também investiram na formação desses atletas, né? Bom, vamos ver aqui, grandes eventos de investimentos. Isso o Brasil também teve, né? Copa de 14, Olimpíadas de 16, e mesmo assim não mudou muito a situação. Melhorou um pouco, mas principalmente no futebol tá uma porcaria, né? A gente tá vendo isso. Então você vê que o Japão já sediou a Olimpíada de 64, após ser excluído em 48 pontos de guerra e tal. E você vê que teve um movimento no Japão de evoluir nessa história das Olimpíadas. Tanto que em 21 existe de novo outra Olimpíada no Japão, meio da pandemia, coisa e tal. Só que você vê um preparo muito forte no Japão. Você vê a Olimpíada de Inverno também duas vezes, Copa do Mundo de 2002. Essa Copa foi muito legal para o Brasil, né? Essa foi uma Copa que o Brasil que deu show no Japão. Então você vê basicamente, a matéria fala muita coisa, vale a pena dar uma olhada na matéria, mas basicamente é uma questão de investimento, o Brasil também faz investimento, só que você tem uma cultura que vem desde a escola e do setor privado também investindo em excelência. Então é por conta disso que o japonês vem vencendo os brasileiros nos esportes. Com base em tudo isso, vamos ao nosso veredito final. Pois é, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco diferente. Não falei tanto de finanças, eu quis dar uma abordagem até de investimentos, mas focado numa macroeconomia, numa questão cultural e como que o Brasil pode trazer essa cultura de excelência para o próprio país, né? Então você tem Estados Unidos, China e Japão, três países de cultura de excelência, né? Três países ricos, é verdade. A China, mais ou menos, assim, rico absoluto, mas enfim. Mas enfim, três países muito ricos, mas o Brasil também tem uma riqueza grande, né? Um país continental, e que poderia estar nesse G4, G5 aí. Então o que falta para o Brasil? Bom, falta algumas coisas, né? O Brasil tem muitos problemas, e um dos problemas intermeados é que
a cultura de investimento do Estado, ela, por exemplo, você tem um time Petrobras, é muito legal o time Petrobras. Mas eu acredito que para o esporte brasileiro melhorar ainda mais, o investimento tem que se espalhar pela sociedade, isso é uma coisa enraizada na sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente viu no Japão que você tem os investimentos das grandes empresas. Ó, a Petrobras é uma grande empresa, mas só a Petrobras é uma grande empresa no Brasil? Não seria legal ter um time Itaú, time Bradesco, time XP, né? Time do agro, vários times que poderiam investir também no esporte brasileiro. Então, fica uma reflexão. Isso é bom para o marketing das empresas e pode ter um incentivo fiscal do governo. Então, o governo poderia dar um incentivo fiscal para empresas que valorizam o esporte. Então, você tira um pouco a responsabilidade só do governo e distribui para as empresas grandes também. Não dá para uma empresa pequena ter um time olímpico, mas uma empresa menor, uma empresa grande, por que não? Né? Seria uma atividade interessante que ajuda muitas pessoas, né, de todos os tipos de classe. E mais importante do que isso, eu acho que também as universidades, cara, porque você vê que nos Estados Unidos, no Japão, os jogos universitários não é só para a pessoa sair enchendo a cara, né? O cara é um atleta de alto nível e ganha bolsa por isso. Então, se a gente discute tanto melhorar nas Olimpíadas, por que não pensar em uma parcela das vagas das universidades federais ser alocada a grandes esportistas, né? Mas não grandes jogadores de futebol, a grandes esportistas como um todo. E você começar a formar uma cultura de esportes no país. Porque o esporte, ele está diretamente ligado ao seu IDH. Parece que não. Fala, pô, o que importa é a economia, não sei o quê. A pessoa que faz esportes e uma cultura de esporte enraizada na sociedade, você diminui a obesidade, você aumenta a mentalidade competitiva, você aumenta a mentalidade até coletiva em esportes coletivos. Então é uma coisa cultural que ajuda a sociedade a se desenvolver. É um vídeo um pouco diferente, mas eu quis trazer essa reflexão aí. E eu espero muito que o Brasil continue evoluindo para poder um dia chegar no nível de Estados Unidos, China e Japão nos esportes olímpicos. E você, qual a sua opinião a respeito disso? Gostaria de ouvir você aqui nos comentários.